Oi, gente! Hoje eu vou começar um vídeo lendo os lançamentos que estão saindo de romances sáficos. Eu tenho trazido bastante vídeos nessa temática e agora, na metade do ano, eu não sei se vocês separaram, mas saiu vários lançamentos assim, que já estão na pré-venda. Então eu já estou de olho para ler eles e eu vou trazer todos reunidos aqui nesse vídeo. Então vai ser um vlog lendo esses lançamentos que estão saindo agora no meio do ano. Eu fiz uma listinha aqui pra vocês. Vou ver se eu lembro de todos dos que foram anunciados agora. Tem Em Todas as Gotas de Chuva, Astrid Parker Nunca Falha, Memórias de um Amor Inesperado, Lembre-se de Nós, Um Traço Até Você, Liz Flores é uma Farsa, 6 Vezes que a Gente Quase Ficou. Então são muitos livros, né, romances super fofinhos, e tem mais um aqui que foi o que eu já li, que é o que lançou agora há pouco, Girls Like Girls, da Hayley Kiyoko, uma história de amor entre garotas. Esse livro aqui ele foi inspirado no clipe da autora, porque essa autora é uma cantora, ela tem uma música que é Girls Like Girls, que tem um clipe já há um tempo, e esse clipe, né, mostra aí o romance entre duas garotas, e ele é um clipe, assim, bem importante para meninas sáficas daquela época. E agora saiu a história, né, que é inspirada meio que no clipe, porque a gente não sabe, né, direito a história daquele clipe. E eu já li, gente, foi o primeiro lançamento então dessa lista que eu li e começamos mal, porque, gente, eu não gostei do livro, vocês acreditam? Primeiro que ele é um livro bem adolescente. Bem adolescente, eu acho que se eu tivesse lido esse livro na época do clipe, quando eu era mais nova, eu teria amado muito mais o livro, porque já tem muitas coisas nesse livro que eu não me identifico. Ele é muito jovem, assim, pro meu gosto, então eu acho que eu ando me identificando mais com os romances mais adultos. Só que tem alguns romances jovens, adolescentes, que tem uma história bacana, que tem uma história legal, e esse aqui, a história dele, assim, eu achei assim muito sem sal. Não tinha assim alguma coisa que me chamasse atenção. Eu achava muito assim coisa de adolescente. Nós temos aqui personagens que acabam descobrindo a sua sexualidade. As duas meninas, elas acabam se tornando primeiro melhores amigas e depois ela vai descobrindo que tá apaixonada pela amiga e tem alguns desentendimentos no meio do caminho. E uma coisa assim que poderia ser bem interessante na história, mas que eu achei que não me pegou assim durante a leitura, foi que a protagonista tá lidando com o luto da morte da mãe dela. Então, tipo, ela foi forçada a morar no interior com o pai dela que abandonou ela quando ela era pequena. Então, ela tá tendo uma vida nova, num lugar novo, numa família que ela acabou sendo obrigada a aceitar, né, ali voltar com o pai dela. Então, tem toda essa questão aí do luto também na história. Só que eu acho que tem muitas outras histórias que trabalham bem melhor isso. Eu achei esse plot também parecido com outro livro sáfico que eu li, que foi o Romance Real, da Clara Alves. E foi justamente uma coisa que não me pegou também naquele livro da Clara Alves. Foi um outro livro que eu não gostei. E aqui repetiu essa história e eu fiquei, de novo. Essa questão da personagem morar com o pai e ainda tá lidando com a morte da mãe. E dela acaba se apaixonando por uma garota. Então eu acho que foi mais um gosto pessoal a respeito desse tema do livro. Tem muitas pessoas que vão gostar muito mais. Eu acho que tem muitas pessoas que podem se identificar bastante com a história, principalmente se você é mais jovem do que eu, até porque as meninas ali, essa questão da amizade delas e elas se descobrirem apaixonadas, é escrito de uma forma bem adolescente. Eu acho que a Patrícia adolescente ia se identificar bastante. E daí tem algumas birrinhas aqui no meio a respeito de namorado, tem um menino ali que tá no meio da situação. Ai, tem aqueles amigos chatos, sabe? Aquele grupo de adolescentes que tem aquele espiá chato que fica incomodando. Ai, eu não aguentava esse espiá chato na história. Então, eu acho que foi um livro que ele me irritou bastante, porque eu não tava na vibe, assim, de ler coisa adolescente. Infelizmente, ele não funcionou comigo. E eu acho que no final desse vídeo eu vou fazer um ranking, né? De qual que foi o melhor romance aí desses lançamentos. E eu acho que esse daqui, por enquanto, vai ficar em último lugar.
Gente, o Girls Like Girls eu li começo de julho. E daí eu não peguei os outros livros pra ler. Fiquei aí um mês inteiro enrolando pra ler. Então agora as próximas leituras, na verdade, é do final do mês de agosto. Esse vlog, tipo, ele começou em começo de julho e teve continuação no final de agosto, sim. Por quê? Não sei. Fiquei me enrolando pra pegar os livros. Tinha uns outros livros pra terminar antes. Mas daí eu resolvi fazer uma quinzena temática lendo os livros de romance sáfico, pra eu finalmente engatar aqui nesse vlog de leitura. Então, eu tava tentando ler 7 livros, eu acho que eu separei, em 15 dias. Ou seja, eu tinha que ler um livro a cada 2 dias. Essa quinzena, na verdade, vai se estender aí por mais dias. Porque daí, na semana passada, a primeira semana que eu fiz essa maratona, eu li 2 livros só durante essa semana, que são as minhas próximas leituras concluídas, que eu vou contar aqui pra vocês. Primeiro nós temos Em Todas as Gotas de Chuva, que inclusive eu estava lendo ele em uns dias chuvosos. Eu até fiz um take aqui da chuva, que foi bem interessante nessa experiência. Porém, o significado de chuva que é diferente, não é a chuva. Tem a ver com gota de chuva, mas eu não vou contar pra vocês, que vocês vão ter que ler pra descobrir o significado aí da chuva no livro. Esse livro aqui é de uma autora nacional, que está sendo lançado pela editora Qualis, e ele vai trazer o romance de 2 meninas que se evitaram a vida toda. Elas se conhecem desde criança, mas conforme foi chegando ali a adolescência delas, elas foram se evitando e elas não podem se encontrar nos lugares, elas evitam irem para os mesmos lugares. Por quê, gente? Porque a família delas são inimigas. Então aqui nós temos meio que uma releitura de Romeu e Julieta. Existe uma rivalidade que ninguém entende dos avós dessas duas personagens. É uma rivalidade aí que tem há muito tempo na família deles, então os avós que meio que ficam enfatizando aí que as famílias são inimigas, que elas não podem ficarem amigas e tal. E também, pra completar, tem uma história antiga de umas tias delas que causou aí um rebuliço nessas famílias, o que aconteceu com essas tias, e que causou assim mais raiva, né, ainda entre as famílias. Então, é uma treta aí que elas não têm culpa de nada, né? É uma briga aí antiga, que por elas fazerem parte da família acabaram herdando essa briga. E no começo do livro, elas acabam pegando o mesmo trem sem querer, uma de frente para outra, assim, na mesma cabine de trem. Então elas vão se confrontar, mas no sentido de que elas vão conversar uma com a outra depois de muitos e muitos anos. Então, gente, ele é um livro onde vai ter essas personagens se aproximando, elas vão tentando entender a família delas, entender o passado da família delas e o quanto isso afeta a amizade que elas vão construir aqui no começo da história e como que elas vão levar isso adiante. Se elas vão contar para a família que elas são amigas, que elas estão passando ali um final de semana, eu acho, assim, elas passam alguns dias juntas, que elas vão para o mesmo lugar. As duas, inclusive, são bailarinas também, então tem mais esse negócio aí que era para elas serem rivais por causa disso, mas elas acabam escolhendo sendo amigas e se aproximando aqui no começo da história. E por ser um livro com romance sáfico, é claro que essa amizade vai se tornar algo a mais, então ele acaba sendo um livro bem interessante e traz um drama familiar aí diferente, eu acho, de outros livros, porque o que a gente muito vê é o Enemies to Lovers, onde os personagens não se gostam, né? Os personagens são inimigos. E aqui, gente, quem são os inimigos é a família delas. Elas não são inimigas uma da outra. O motivo delas terem se afastado foi por causa da família, não foi algo que aconteceu entre elas, por exemplo. Então, acaba sendo uma premissa diferente dos outros romances aí que eu ainda tenho pra ler e que eu já li. Então, eu gostei do livro. Eu acho que a única coisa que não me fez gostar tanto assim da história é que eu não consegui sentir muita química entre elas. A parte do romance, delas se aproximando, não consegui sentir aquela faísca, aquela química. Eu acho que o forte delas estava muito mais na amizade e na aliança que elas iam formar. E todo esse embate aí com a família, os segredos da família foi muito legal. Foi o que eu mais gostei. Porém, o romance em si não me conquistou. Eu acho que o romance eu achei um pouco fraco, no sentido de não sentir essa química,
química, essa conexão entre elas. Eu sentia muito mais uma conexão de amizade. Não sei se vocês me entendem. Então, eu acho que por isso eu acabei dando uma nota assim mediana pra ele. Eu dei 3 estrelas, só por conta do romance que eu esperava um pouquinho mais. Ah, e essa história inspirada em Romeu e Julieta, gente, só tá em cima das famílias serem inimigas, tá? Não tem final trágico, essas coisas. Até quando eu comecei a ler, o pessoal ficou me perguntando: ai, vai ser um final trágico e não sei o quê. Não, gente, não se preocupem, não tem final trágico, é só porque as famílias são inimigas mesmo. E esse outro livro que eu li foi maravilhoso. Eu gostei muito dele. Já adianto pra vocês que eu dei 4 estrelas e meia, porque, ele tem umas coisas muito legais que me conquistaram muito. Aqui nós temos a história dessas duas meninas que também se conhecem desde pequenas, porque a mãe delas são melhores amigas. A mãe delas duas são inseparáveis, melhores amigas para sempre. Então elas se conhecem desde sempre, mas elas não são bem amigas. Elas são conhecidas, elas se conhecem e já tem muita história para contar também sobre elas. Por isso que o título do livro é 6 vezes em que a gente quase ficou. Então, quando volta no passado, meio que conta a história que elas já tiveram no passado delas. E daí a grande questão aqui no começo do livro é que elas vão acabar morando juntas. Acontece uma situação ali de saúde com as mães delas e elas vão se juntar, vão morar na mesma casa, vão se tornar assim uma grande família. Então vai ter essas personagens que vão morar juntas, vão conviver por mais tempo e por conta das coisas que estão acontecendo, elas meio que vão fingir que elas estão bem próximas, que elas são super amigas assim, para as mães delas não se estressarem com nenhum problema que elas tiverem passando. Ele não é um livro assim bem comédia romântica, apesar de nós termos uma premissa bem simpática e divertida, e nós temos essa capa também muito fofinha, eu amo essa capa. Ele é um livro mais dramático, só que ao mesmo tempo ele é divertido. Não sei explicar pra vocês, mas ele não é muito comédia, não tem coisas engraçadinhas que você dá risada de situações. Não, ele é muito mais profundo, muito mais drama familiar, e eu amei o drama envolvendo aqui em relação ao que a mãe delas estão passando e em relação ao passado delas também, porque uma das personagens, ela perdeu o pai, tem um drama assim bem forte envolvendo a morte do pai dela, o que aconteceu nesse dia da morte, qual foi a relação dela com a mãe depois disso também. Eu achei que foi algo tão profundo e tão bem trabalhado no livro que eu fiquei muito mais envolvida nisso, que por muito tempo eu esquecia que tinha o romance acontecendo no livro também. Então eu acho que por isso que esse livro me conquistou bastante, porque a história de pano de fundo, né, a história familiar do livro foi 10 assim pra mim, eu gostei muito. E o romance acabou sendo a parte divertida. Conta um pouquinho do passado delas, né, das vezes em que elas quase ficaram. E esse daqui é o livro Slow Burn. É aquele romance que acontece em migalhas, que tem muitos momentos do quase beijo que não acontece. Então, pra quem gosta de romance lento, que demora pra acontecer, pra quem gosta daquele slow burn muito bem construído, esse livro é pra você. E eu amo romances assim. Então, por isso que esse livro aqui foi um prato cheio pra mim. Eu acabei gostando muito dele. E ele foi o meu favorito até agora. Ele só não foi, né, 5 estrelas favorito, porque o final dele foi meio sem graça, gente. Eu acho que eu não curti muito o final do livro. E eu fiquei pensando assim, é só isso. Não aconteceu assim, nada assim que me brilhasse os olhos e que me deixasse tão apaixonada assim no final do livro. Não sei. Eu tive uma sensação de faltar alguma coisa no final desse livro, então por conta disso eu não cheguei a dar 5 estrelas. Mas eu amei muito, muito o livro mesmo. Recomendo muito pra vocês, pra quem gosta de todas essas questões que eu comentei sobre ele. Gente, eu fiz uma loucura. Eu comecei vários livros ao mesmo tempo. A ansiedade da pessoa bate, né? Daí, não sei porquê. Comecei, deixa eu ver, 1, 2,
3, 4, 5 livros. Eu comecei 5 livros ao mesmo tempo. Sabe aquele desafio de ler o primeiro capítulo do livro para você saber qual que você vai continuar lendo? Eu fiz isso, só que eu li umas 50 páginas de cada um dos livros, que são alguns dos livros aí que eu passei para vocês que ia ler. Eu comecei a ler 50 páginas de cada um deles para ver qual que eu ia continuar, que eu acho que eu ia gostar mais. E agora eu estou com 5 livros em andamento. Mas o que eu mais gostei, assim, que eu quis continuar a ler, foi esse daqui, ó. Lembre-se de Nós, da Alison Derrick. Ela é uma autora que tá vindo pra Bienal do Livro. E ela é casada com a Rachel Lippincott. Inclusive, elas escreveram juntos o livro Ela Fica com a Garota, que eu li o ano passado e foi um dos meus favoritos. E esse livro aqui já me pegou muito no começo, que eu li. Ele é uma história jovem, porque as personagens, elas terminaram a escola. Elas são namoradas e elas estão planejando fugir da família delas. Elas querem morar na Califórnia juntas. Uma quer fazer faculdade. Então elas vão viver esse sonho juntas e fugir ali da cidadezinha delas, que é uma cidade pequena, fugir da família delas. Só que antes disso acontecer, a Stevie, que é a protagonista do livro, acaba sofrendo um acidente, ela bate a cabeça e perde a memória. Ela tem 18 anos nesse livro. Daí quando ela acorda do acidente, ela acha que tem 15 anos. Sim. E muita coisa aconteceu durante esses 3 anos. Primeiro que durante esses 3 anos foi quando ela descobriu a sua sexualidade. Foi quando ela conheceu a Nora, se apaixonou pela Nora e elas começaram a namorar. Então, gente, imagina essa situação. O quanto a cabeça dessa menina vai estar confusa. Ela vai tentando voltar à vida dela normal, porque a médica fala que ela pode lembrar tudo de novo ou não, né? Pode perder essa memória pra sempre. O primeiro baque que eu tive é que eu fiquei imaginando, já pensou eu com 18 anos e de repente voltar pra quando eu achava que tinha 15 anos? Porque é uma diferença muito grande. Vocês lembram a diferença de quando vocês tinham 15 para 18 anos? É um maior momento de transição da nossa vida, de momentos de fases da nossa vida. E é uma diferença enorme. Então eu fiquei assustada quando eu vi que ia ser dos 18 pro 15 que ela perde a memória. E ainda o fato dela ter se descoberto lésbica durante esse tempo, dela tá namorando com uma pessoa que ninguém conhecia. Então a Nora tá vendo tudo isso sem saber o que fazer. Porque ela não sabe se ela conta pra Stevie que elas são namoradas. Inclusive, quando ela tinha 15 anos, ela nem conhecia a Nora, né? Nunca tinham conversado nada. E outro detalhe, foi a Nora que salvou ela, acabou levando ela pro hospital. Então, os pais ficam questionando muito, assim, o que a Stevie estava fazendo lá nesse lugar que ela sofreu o acidente. Como que a Nora encontrou ela. E daí, por conta da Nora ter salvado ela, a Stevie passa a se aproximar dela pra ficarem amigas e tal. E a Nora, né, não sabe o que ela fala. Será que ela conta que elas são namoradas? Tem toda essa situação. Só que uma coisa muito fofa é que como ela se apaixonou pela Nora uma vez, é muito fácil ela se apaixonar uma segunda vez também. Então isso acaba sendo bem fofinho ali no relacionamento delas. Mas todo esse drama da confusão da cabeça dessa menina é inacreditável, gente. É muito bem escrito. Eu pensei que por ser um livro jovem, eu não ia me envolver tanto na história, mas eu me envolvi muito. Eu gostei muito das personagens e todo esse drama aí envolvendo a perda de memória dela. Uma coisa muito interessante também é que as relações dela com as outras pessoas, por exemplo, as amigas dela da escola, o relacionamento dela com a mãe dela, principalmente, mudou também durante esses 3 anos. Assim, ó, é um choque algumas situações, o quanto as pessoas se aproveitam que ela perdeu a memória pra esconder algumas informações. E eu amei, gente, esse livro. Ele é muito bom. O final dele acaba sendo muito emocionante. Ele é um pouquinho pesado também em algumas questões, alguns gatilhos, né, que as pessoas podem ter nessa questão de descoberta de sexualidade, de relacionamento com a família, quando você vai se assumir. Então ele tem alguns gatilhos em relação a isso, mas ele é muito bem escrito. Eu amei muito esse livro, não se engane, ele é pequenininho, fofinho. Ele vai te envolver muito emocionalmente. E eu acabei amando esse livro. E até agora ele é o meu favorito da lista. Amei, foi muito bom ter continuado ele, dali dos que eu comecei. Agora eu não sei qual que eu continuo. Eu acho que eu vou pelo mais rapidinho de finalizar. Daí depois eu volto aqui pra vocês pra dizer o que eu decidi. Gente, eu estou regravando esse take porque da primeira vez que eu gravei semana passada tinha dado problema nos arquivos
daí eu acabei perdendo o que eu falei. Então estou voltando aqui pra dizer o que eu achei de Memórias de um Amor Inesperado. E já vou começar falando pra vocês que eu terminei o livro sem saber falar o nome da protagonista, porque o nome dela é Sarcy. Vou chamar ela de Sorcy aqui pra vocês. A nossa protagonista, ela é uma pessoa que não quer entrar em um relacionamento, nunca se apaixonou, não acredita muito no amor, mas daí ela acaba conhecendo a Ruby. A Ruby é uma menina que está passando o verão ali na cidade. Tá acontecendo uns problemas ali com a família dela, que mais pra frente é explicado no livro. E daí elas vão passar esse verão juntas, elas acabam se conhecendo, elas ficam. E daí, como a Ruby é muito fã de filmes de comédia romântica e a Sorcy é totalmente ao contrário, né? Ela não acredita no amor, ela não é romântica e não assiste filmes assim. A Ruby propõe que elas passem esse verão vivendo todos os clichês de filmes de comédia romântica. E daí a Sorcy acaba topando, né, fazer isso. Então elas vivem todos aqueles clichês que a gente adora ver em filmes. Tem, por exemplo, elas ficando presas no topo da roda gigante, coisas assim. Só que elas sabem que quando o verão terminar, elas não vão ficar juntas. A Ruby vai voltar pra cidade dela e a Sorcy não quer entrar em relacionamento. Mas a gente sabe, né, que não vai ser bem assim. Né, tá na cara. Como que elas vão viver todos esses clichês românticos, né, e não se apaixonarem? Então a história do livro acaba sendo clichê em meio a muitos clichês propositais. Então a parte do romance acaba sendo muito divertida e gostosinha de ser lida. O problema da questão ali entre elas é que a Sorcy é uma pessoa muito fechada. Ela é uma personagem que não se abre a respeito dos seus sentimentos, porque ela tá vivendo uma coisa assim bem complicada na vida familiar dela. A mãe dela tem demência e ela tá internada num asilo ali onde tem pessoas que cuidam dela. Então os pais dela são separados, mas o pai dela ainda cuida da mãe dela. E o pai dela está prestes a se casar. Então ela tem que lidar com o fato de que ela vai ter uma madrasta. E ela não aceita muito isso. Ela não aceita essa mulher, ela não aceita que o pai dela vai se casar, que o pai dela abandonou a mãe dela no asilo. E também ela tem que lidar com o fato de que é uma doença genética e que ela pode ter isso também a qualquer momento da sua vida. Então é muitas questões ali envolvendo a família dela que faz com que essa personagem seja muito fechada e não fale sobre os seus sentimentos. Então você sente aqui no começo do livro que ela é uma personagem muito raivosa, que sente raiva o tempo todo. E isso fez com que eu não gostasse da personagem no começo. Quando eu comecei a ler o livro, eu não tava gostando dela. Era difícil você compreender ela por ela ser uma personagem muito fechada. Então eu pensei que eu não fosse gostar do livro por conta disso. Mas isso foi mudando ao longo da leitura, porque a autora soube escrever muito bem a evolução dessa personagem. Ela se abrindo um pouco mais para as coisas e expressando um pouco mais seus sentimentos ao longo da leitura. Então todo esse drama que estava meio estranho no começo, ele foi se abrindo, foi sendo muito bem elaborado e desenvolvido. Isso fez com que eu gostasse muito do livro. E a autora escreveu de uma forma que faz com que você entenda depois os sentimentos da personagem. Então eu achei muito interessante isso. E depois a parte do romance também acaba sendo muito legal e complementa bastante a história. Uma coisa que eu gostei bastante também foi ver a interação dela com a madrasta, né? Como que ela foi conhecendo melhor essa outra personagem, vendo, né, que poderia ser uma pessoa legal. Ela entendendo melhor também a relação do pai dela com a mãe. Por que que o pai dela tá seguindo em frente. É muito, muito bem elaborado. Então toda essa parte do drama de família é uma coisa que vai te conquistando aos poucos no livro. E daí o romance acaba sendo mais um bônus aqui na história e acaba sendo um romance bem fofinho, mas o final dele pode ser um pouquinho agridoce. E eu achei um final interessante. Ele acaba sendo um livro um pouco diferente dos outros romances que eu li por conta desse final. Então, achei interessante, achei corajoso, assim, a forma que a autora quis passar essa história. Achei, na verdade, bem maduro da parte dela. Ele é um livro jovem, mas onde as personagens estão com um pezinho pra ir pra faculdade. Então, eu senti que teve um amadurecimento muito grande envolvendo as personagens aqui no livro. Eu senti que ficou um livro muito
muito maduro, então por isso que eu acabei gostando dele, mas eu acho que esse final faz com que muitas pessoas não gostem do livro, assim como o começo que eu mencionei pra vocês. Então ele pode ser um livro 8 ou 80, eu acho que depende muito do leitor pra gostar ou não desse livro, e eu fui uma das pessoas que acabou gostando. Bem, eu espero que agora esse take tenha dado certo, e agora, gente, eu vou pedir pra vocês ignorarem se vocês verem algum problema no áudio dos próximos 2 takes, porque foi quando eu gravei, quando eu tava dando esses problemas aí nos meus arquivos. Mas depois ali pro final do vídeo vai voltar tudo ao normal também. E eu terminei esse livro aqui, que é de uma autora nacional, a Olivia Pilar. Eu já tinha lido outros contos da Olivia, que inclusive acho que estão no Kindle Unlimited, alguns contos dela. E agora tá saindo esse romance dela pela editora Intrínseca, e eu fiquei muito feliz com essa conquista dela. E eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, porque ele também é um livro que vai trazer questões muito importantes, questões raciais, vai falar sobre preconceito, de você seguir os seus sonhos também, porque a protagonista, ela gosta muito de desenhar, ela é ilustradora, mas a família dela não leva isso a sério, diz que isso daí não vai ser uma profissão pra ela, então ela vai ter que ir lá fazer uma faculdade de finanças, eu acho, administração, por conta dos pais, mas o sonho dela é ser ilustradora. E na faculdade ela acaba conhecendo a Elsa cursa letras, eu acho, e ela é poeta. Então nós temos uma escritora e uma ilustradora se apaixonando aqui no livro, que eu achei bem legal e tem tudo a ver, né, com o nosso mundinho literário. A Lina, ela vem de uma família mais rica, ela teve, assim, muitos privilégios na vida dela, então ela começa a se deparar com algumas situações que, por exemplo, ela não tinha presenciado muito na vida dela, ela não tinha conversado muito sobre isso com a família dela, a respeito de questões raciais, a respeito da sexualidade dela também. Ela consegue enxergar um mundo mais amplo, né, desse mundo que ela tinha quando ela entra na faculdade, principalmente quando ela conhece a Elsa. Então ele é um livro que faz você refletir sobre muitas coisas. Eu achei a escrita da Olivia muito inteligente. Você se sente lendo um livro com um conteúdo muito forte, sabe? Porque as personagens trazem debates incríveis e, ao mesmo tempo, elas estão se apaixonando, estão se conhecendo, então traz uma leveza no livro também, que faz você arrancar alguns suspiros e querendo que elas se apaixonem e fiquem juntas. Então, soube balancear essas questões. É claro que tem algumas cenas um pouquinho mais pesadas a respeito de agressões verbais e pessoas racistas. Tem diálogos muito importantes também aqui, que a Lina acaba aprendendo muitas coisas a respeito da realidade dela, e nós leitores acabamos aprendendo muita coisa também. Então tem um conteúdo incrível nesse livro. Só que eu acho que eu estava com mais expectativa a respeito do romance, que faltou um pouquinho mais de química entre as personagens. Por muitos momentos eu sentia elas como melhores amigas, sabe? A Elsa parecia muito a amiga que a Lina precisava, aquela amiga que ia abrir os olhos dela assim para muitas coisas. Então eu sentia mais uma química de amizade entre elas. Por muitos momentos eu torcia que tivesse uma química mais calorosa, assim, de romance, e eu acho que a autora não entregou tanto isso. Então acho que foram mais minhas expectativas mesmo, que eu queria um romance mais envolvente, e ele é um livro que ele é muito mais aprofundado nas questões que a protagonista está envolvida aqui no livro. Também fala muito sobre seguir carreiras, sobre você crescer profissionalmente ali, ir atrás dos seus sonhos. Então ele é muito mais focado nisso, foi muito melhor trabalhado nessa questão do que no romance. E por conta de eu ter me decepcionado com isso, eu acho que, assim, não foi um livro que eu gostei tanto, mas eu recomendo muito pra vocês. Inclusive, ele é curtinho, muito rapidinho de ler, a diagramação do livro tá ótima, então ele é um livro bem leve. Apesar dos temas terem muitas camadas mais profundas, eu considero ele um livro leve, que você vai aproveitar muito no seu tempo. Eu li mais 2 livros da minha listinha. Os 2 livros têm a capa da mesma cor, gente. Esse livro aqui é de uma autora nacional e eu soube do lançamento dele depois de ter começado esse vlog, então ele não tá naquela lista inicial que eu citei os livros pra vocês, mas ele chegou pra mim da editora seguinte, ele é curtinho, daí eu li ele também. E esse aqui tava na minha lista original, né? Até porque eu tava muito animada pra ler Astrid Park Nunca Falha, porque ele é a continuação do meu livro de romance sáfico favorito do ano
ano passado, que foi o Delilah Green, Não Está Nem Aí. Aquele livro lá era muito, muito bom. Então aqui nós temos a continuação com a Astrid, que após os acontecimentos daquele primeiro livro, gente, vai acabar dando spoiler pra vocês, mas até vocês vendo o lançamento desse livro, vocês pegam spoiler do Delilah Green. Então a Astrid está lidando com o que aconteceu, né, no outro livro. A Astrid é a irmã da Delilah. E aqui nesse livro, ela vai participar de um reality show de reformas de casas, assim. Ela vai ajudar na reforma de uma pensão, se eu não me engano. É uma pensão uma pousada, uma tradicional pousada antiga, e ela é designer, então por isso que ela vai participar desse episódio aí, desse reality show. E ela acaba encontrando a Jordan. A Jordan é a neta da dona da pousada e ela tá envolvida na reforma da pousada. Ela trabalha com construção. Então a outra personagem, ela é construtora e a Astrid é a designer. Então vai ser esse aí o conflito de interesse entre elas, porque elas vão discordar de muitas coisas até certo ponto, né? Porque a gente já sabe onde essa história vai parar. E eu adorei, gente, o livro. Foi uma história muito gostosinha de ler. No começo, eu pensei que eu não ia gostar tanto, mas eu acabei gostando, curtindo bastante. A Jordan, a história de vida dela é muito interessante. Eu gostei bastante dessa nova personagem. E a Astrid tá lidando muito com as questões também em relação à mãe dela, a descoberta da sexualidade, e tem toda, né, o envolvimento com as amigas dela, que era o mais legal também do primeiro livro. Só que eu acho que o livro não foi 5 estrelas por 2 motivos. O primeiro é que eu esperava muito mais dessa construção do relacionamento dela com a mãe. Eu achei que ficou um pouquinho vago essa parte aí da relação dela com a mãe. Eu acho que poderia ter se desenvolvido muito melhor isso daí. Até porque a mãe dela dava muito palpite sobre a vida da Astrid e como que deveria ser as coisas na vida da Astrid, sabe? Então, ela era um pouco controladora e eu acho que tinha que ter um desenvolvimento diferente sobre isso, e aqui no livro ficou meio raso. Eu tinha mais expectativas a respeito disso. E outra coisa também que me faz gostar muito mais do Delilah Green do que esse livro é que o romance aqui ele é muito mais atração física. Eu senti que esse casal ele tem muito mais atração física do que realmente amor envolvido. Essa sensação que eu tive ao ler esse casal. E no Delilah Green, eu senti que era muito mais fofinho, assim, que elas realmente se apaixonaram mesmo. Nesse daqui eu não senti muito amor. Eu senti mais aquela química, aquela tensão sexual das personagens. Eu acho que era muito mais sexo do que realmente amor aqui nesse livro. Então, por isso que eu acabei tirando um pouquinho na minha nota. Eu dei 4,5 pro livro por conta disso, gente. Então, pra vocês verem, né? Apesar dos pesares, eu acabei gostando muito do livro. Só que em relação ao casal, eu senti que é muito mais atração sexual entre elas do que aquela construção de amor super romântico. Elas não me convenciam muito, sabe? Que estavam extremamente apaixonadas. Só que essa química que elas têm era muito boa. Então, esse livro ele tem bastante cenas hot também, mas são cenas bem boas de ler. Então, foi uma ótima leitura, eu acho que ele tá ali no meu top 3 do ranking. Agora, gente, esse livro aqui, o que eu vou falar desse livro, gente? Primeiro que ele é uma baita confusão, porque nós temos a protagonista, que é a Antônia. A Antônia, gente, é um cristalzinho. Eu gostei muito dela. Ela é uma personagem, assim, que eu defendo, que eu entendo as inseguranças dela, e eu queria proteger ela o tempo todo. Eu tinha essa sensação durante a minha leitura. Agora, a crush dela e a irmã dela não valem nada, assim, ó, sinceramente. Olha, eu não me identifico nem um pouco com essas duas personagens. E também, eu não teria esse tipo de pessoa no meu círculo de amigos, por exemplo, porque eu achei que elas não eram pessoas saudáveis para a vida da Antônia. Sério, gente.
que confusão que a Antônia se meteu nesse livro. E daí eu não consegui engolir essas personagens, sabe? Então isso fez com que eu não gostasse do livro, infelizmente. Mas vocês que não estão sabendo da história, é assim, ó. A crush da Antônia, ela fica com a irmã da Antônia numa festa. Só que a irmã da Antônia é aquela pessoa que não quer relacionamento e que fica com um monte de meninas e é amiga das ex-namoradas e tal. Então, ela só fica, né, com a crush ali, que eu até esqueci o nome dela, a Júlia. Ela fica com a Júlia numa festa e a Júlia fica obcecada pela Tamires, que é a irmã da Antônia. Só que assim, a Tamires não dá bola pra ela, daí o que ela fala pra Antônia? Porque, na verdade, a Júlia e a Antônia são amigas, só que a Antônia é super apaixonada na Júlia. Ela fala assim pra Antônia, ó, o que você acha da gente fingir que estamos namorando pra sua irmã ficar com ciúme e se interessar por mim? E a Antônia, tadinha, gente. A Antônia, só de pensar assim, ó, em estar perto da crush dela, em possível beijar a crush dela, já tá valendo pra ela, sabe? Ela já se sente satisfeita com isso. Porque, assim, ela é meio ingênua pra essas questões de relacionamento, então ela é muito insegura com ela mesma. Então ela só quer ficar perto da crush dela, respirar o mesmo ar da crush. Então ela aceita entrar nessa loucura da Júlia. Então elas vão fingir que elas estão namorando pra fazer ciúme pra irmã. Só que ela fala, né, que ela não quer magoar a irmã dela e tal. Então se ela sentir que a irmã dela não tá curtindo isso e gosta da Júlia, ela vai desfazer isso. Tudo pensando na irmã dela, né? A irmã dela em primeiro lugar. E assim, ó, uma confusão, né, gente? Muita confusão. Então, primeiro que a Júlia, em nenhum momento do livro eu consegui gostar dessa menina. Sério, menina insuportável e também muito tóxica. Até como amiga, assim, pra Antônia. Não. E daí o final que teve o livro... Não, esse final, gente, ó, exclói o final. Eu não gostei de jeito nenhum desse final do livro, sinceramente. E a irmã da Antônia, não é que ela era uma pessoa tóxica. Ela sempre pensava na Antônia em primeiro lugar e conversava, dava vários conselhos pra ela. Sempre tava ali uma irmã muito presente, muito carinhosa. Mas é que em relação a relacionamentos, a Tamires é o nome dela? Não. Sério, ela não presta, assim, ó, pros relacionamentos. Não é o tipo de pessoa, assim, que eu me identifico e que... Vocês entenderam, né? Assim, ó, não curti muito a vibe da Tamires. E em relação a tudo que aconteceu ali, eu, assim, senti falta de um pouco de sensibilidade da parte dela, confesso pra vocês. Então eu passei muita raiva com esse livro, como vocês puderam ver. A única coisa que eu gostei é porque a protagonista, ela é muito queridinha mesmo, a Antônia, assim, ó, cristalzinho, tadinha dela no meio de toda essa confusão. E também é muito engraçado porque, sabe a dona Hermínia do Minha Mãe é uma Peça? Ela tem um pôster enorme do Minha Mãe é uma Peça no quarto dela, porque ela adora esse filme. E daí ela começa a ver esse pôster com a cara dela, como se fosse a consciência dela dando uns tabefe na cara dela, sabe? Falando, menina, por que você vai fazer isso? Tipo, igual a dona Hermínia. Então tem umas partes engraçadas dela, chama que é a dona Eumínia, que é ela mesma, né, sendo parecida ali com a dona Hermínia. Então tem umas questões engraçadas ali dela pensando com ela mesma nessa forma aí. Então são partes engraçadas, são partes divertidas a respeito da Antônia. O que me incomodou mesmo foi essas outras personagens e foi o final do livro. Foi por isso que eu não gostei do livro e infelizmente esse livro aqui não é pra mim e eu acho que foi o que eu menos gostei de todos os que eu li até agora. É isso, gente. Depois de 4 meses, eu vou finalizar esse vlog. O propósito do vlog era ler os lançamentos de romance sáfico que saiu aí no meio do ano. Então, se estendeu julho, agosto, setembro e outubro. Que se for ver, é mais ou menos o meio do ano. Quem sabe eu divida as minhas leituras de romance sáfico assim durante o ano. O que vocês acham? Fazer um vlog das leituras dos primeiros lançamentos do ano, depois dos lançamentos do meio do
do ano, que eu acho que é onde mais sai lançamento, e depois os últimos lançamentos do ano, porque teve anúncio de mais alguns romances que vão sair aí no finalzinho do ano. Então, o que vocês acham de eu fazer essa divisão assim, 3 vlogs no ano com os lançamentos de romance sáfico? E é claro que no começo do ano eu vou postar o meu ranking, quais que foram os meus favoritos do ano, igual eu fiz o ano passado. Então eu vou deixar esse vídeo do ranking do ano passado também na caixa de descrição para vocês assistirem. Então, como vocês puderam ver, eu conheci a Vitória Mendes na Bienal. Ela é uma querida, ela é muito linda e eu autografei então esse livro aqui com ela. Ela escreveu Patrícia, o amor não é uma farsa. O nome do livro é Lis Flores, é uma farsa. Ele é um livro curtinho com 200 páginas, então é super rápido de ler, muito descontraído. Eu acho que o que eu mais gostei na escrita da Vitória é o humor dela. Eu acho que ela escreve muito bem esse gênero da comédia romântica. O humor que ela tem em muitas pegadas aqui no livro é muito engraçado, assim, eu me diverti muito lendo esse livro. Eu acho que as partes que eu achava mais engraçada era o relacionamento da Liz com o cachorro, o Luiz, o cachorro da Diana, que é a chefe dela. Ela não tinha um relacionamento muito bom com o cachorro mordeu ela a primeira vez quando ela conheceu ele, e ele é um Lulu da Pomerânia, acho que fala, branquinho, e é hilário, assim, as cenas que ela fala do cachorrinho, eu me diverti muito. Por exemplo, teve uma hora que ela vai falar pra amiga dela não chegar assim brusca no cachorro pra fazer carinho, porque ele ia morder, e quando ela vai falar que o cachorro morde, o cachorro se vira e fica todo dado, né, pra menina fazer carinho nele, e dela fala bem assim, cachorro fingido, tá jogando um jogo comigo. Sério, eu me divertia muito com essas cenas, e também tinha muitas cenas que a Liz tava pensando sobre algumas coisas, e essa hora que a gente entrava na cabeça dela com algumas coisas que ela não falava em voz alta, isso, gente. Sabe quando você quer falar algumas coisas, mas você se segura pra não falar? Essas horas a autora colocava ali em itálico, eu acho, que eram os pensamentos dela. Normalmente eram coisas que ela queria falar e ela se segurava pra não falar, e era muito engraçado isso daqui também. Eu acho que é uma outra característica da escrita da Vitória que eu me diverti muito e gostei bastante. Então, como vocês puderam ver, gente, eu gostei muito desse livro. Ele acabou sendo um dos meus favoritos aqui desse vlog. Eu vou dar 5 estrelas pra ele. Eu gostei muito, muito mesmo. E eu não contei a história pra vocês, né? Deixa eu contar. A Liz, ela é uma escritora. Ela acaba conseguindo um emprego que ela vai ficar muito próxima de uma agente. O sonho dela é ser agenciada por essa mulher. Então, a forma que ela encontrou de ficar mais próxima dela e ter a oportunidade de um dia entregar o livro para essa mulher ler é indo trabalhar nessa empresa que é a Starts. Só que ela vai trabalhar como assistente de uma outra mulher que é a Diana, que é essa morena aqui da capa. E a Diana é aquela chefe, assim, megera mesmo. A Liz não gosta dela e ela manda a Liz fazer algumas tarefas que fogem da função dela também. Por exemplo, levar o cachorro na creche do cachorro. Então, umas coisas assim. Então, ela acha a Diana, assim, uma megera. E daí a Diana, ela tá de olho numa promoção ali na empresa. Tem uma oportunidade de ela ganhar uma promoção. E resumindo o negócio aqui pra vocês, a Diana, ela acaba percebendo que ela vai ter uma oportunidade de conseguir essa vaga se ela fingir ter uma namorada. Então ela faz essa proposta pra Liz, porque a Liz é lésbica, então ela faz a proposta pra elas fingirem serem namoradas. Ah, e a Diana é hétero, pelo menos no começo do livro, né? Ela acha que é. Como que eu vou explicar pra vocês por que ela vai ter que fingir ter uma namorada? É porque envolve muito uma questão machista de empresa, que, por exemplo, eles preferem muito contratar um homem porque um homem não vai tirar licença de maternidade, por exemplo. Porém, colocando uma lésbica no cargo, a lésbica também tem a opção de escolher não ficar grávida. Não sei se deu pra vocês entenderem, gente, mas, por exemplo, num relacionamento ali entre mulheres, tem a opção da pessoa escolher a sua parceira pra ficar grávida ao invés dela, se elas quiserem ter um filho. Então, a empresa meio que leva isso em consideração. Então, ou contrata um homem ou contrata uma lésbica para esse cargo aí
aí de poder na empresa. Então é um pensamento muito machista da empresa, e como a Diana quer muito esse cargo, ela vai se submeter a isso. E daí é claro, né, que vocês sabem o que acontece quando tem esse relacionamento de mentirinha, né? Elas vão começar a se apaixonar, vão começar a conhecer melhor uma a outra, né? A Liz vai perceber que a Diana tem muito mais camadas do que aquela chefe megera que ela enxerga. E também a Diana vai acabar descobrindo ali a sua sexualidade, que ela vai começar a sentir atração pela Liz. Então, gente, o livro é muito bom. Ele é um romance adulto, né, com as personagens ali já trabalhando em uma empresa. Uma delas é até um pouquinho mais velha, porque já faz anos que ela trabalha nessa empresa. Tem aquela questão, né, de você namorar a sua chefe. Ela não é bem a CEO, né, porque a gente podia dizer que era um romance de CEO. Mas o livro, ele é dedicado, até aqui no começo, a Vitória colocou que o livro é para todas as sáficas com tendência a se apaixonar por figuras de autoridade. Então tem esse estilo o romance do livro, porque ela vai se apaixonar pela chefe dela, vai se envolver, né, com a chefe e vai entrar meio que numa enrascada, né? Ah, eu esqueci de contar que em troca, né, dela entrar nisso, porque ela não vai aceitar à toa, né, isso daí. Em troca, a Diana vai tentar uma oportunidade da Liz entregar o livro para aquela mulher que ela quer que seja sua agente, aquela mulher importante que foi o que fez ela trabalhar nessa empresa. Então ela vê uma oportunidade nisso também. A Diana vai ajudar ela com isso em troca. Gente, muito divertido, uma das melhores leituras. O romance tem muita química, as cenas hot são muito bem escritas também, para quem gosta de cenas para mais de 18 anos. Tem uma outra questão envolvendo ali uma amiga dela também, que é interessante ver o desenrolar. Tem também sobre a família da Diana, que é meio que um mistério um pouco ali no livro. Tem outras questões assim que são colocadas no livro, mas o romance é o principal foco. Então eu gostei muito, gente, recomendo para vocês. Ele é um livro que está saindo pela editora Qualis e por enquanto vocês só conseguem comprar no site da editora. Mas eu acredito que logo esse livro vai estar no Kindle Unlimited para vocês lerem, porque os livros da editora Qualis normalmente estão saindo no Kindle Unlimited um tempo depois do lançamento, então fiquem de olho. E, gente, um outro lançamento que eu não tinha falado no começo do vlog, mas acabou sendo lançado durante a Bienal e eu comprei o livro na Bienal do Livro também. É Orgulho e Preconceito e Nós Duas, da Rachel Lippincott, que é uma autora que foi para a Bienal do Livro, mas infelizmente eu não pude conhecer ela, gente, porque eu já li todos os livros dela. Já li o livro da Alison também, que é casada com ela, e eu queria muito ter conhecido elas na Bienal, mas não deu. E ele é muito bom, gente, sabe por quê? Porque ele lembra muito Perdida, da Karina Ricci, que foi um romance de época que com viagem no tempo, que eu gostei muito. E esse livro acontece a mesma coisa, só que nós temos um casal sáfico. A Audrey tá numa fase da vida dela que ela não sabe como que ela vai seguir o sonho dela de ser desenhista, pintora. Ela é uma artista, assim, de desenho, e ela quer seguir com isso. Ela não sabe se ela se candidata a uma vaga lá da faculdade e tal. Ela trabalha num armazém ali dos pais dela, que serve café e não sei o que. Então ela não sabe se ela vive essa vidinha dela, se ela vai em busca dos seus sonhos. E outra coisa também é que ela está com o coração partido. Ela levou um fora do ex-namorado dela e ela ainda sofre muito esse término de relacionamento, então ela não acredita mais no amor, por exemplo. E daí ela acaba fazendo uma viagem no tempo para o século XIX, para 1812. É um senhorzinho que ela conhece desde criança, que dá alguns conselhos para ela, que acaba dando uma moeda mágica para ela, e quando ela pega essa moeda, ela faz essa viagem. Então o livro tem esse realismo mágico, né? Não explica muito bem por que existe mágica, por exemplo. Então ela vai parar em 1812 na casa da Lucy. A Lucy é uma menina daquele século que ela perdeu a mãe muito nova e ela tem um pai muito rígido. E o pai quer que ela tenha um casamento ali promissor, com um homem muito rico, só que o homem que ela quer que ela se case é tipo um velho muito rico. E ela é uma menina jovem que acredita no amor e tal. E depois que a mãe dela morreu, ela sempre viveu essa vidinha de seguir as regras do pai e ser uma moça recatada, muito bem educada, e ela não foi mais ela mesma. E com a chegada da Audrey, ela meio que vai se soltando e sendo ela mesma,
vai sendo uma pessoa diferente. A Audrey conta pra ela que ela é do futuro, então isso é diferente do Perdida da Karina Ricci, por exemplo, que a Sofia ela não conta pro Ian até certo ponto que ela é do futuro. Aqui não, ela já conta de cara, então a Lucy ela fica fascinada como as coisas funcionam no futuro, né? Que é muito diferente ali da época que ela vive. Então é bem interessante isso também no livro, eu acabei curtindo muito. Ele é um livro assim muito fofo, tem algumas coisas mais ingênuas em relação a Lucy, algumas coisas mais engraçadas em relação a Audrey a se adaptar, né, nessa época. E uma coisa também é que as duas personagens acabam se descobrindo nesse livro, descobrindo que elas gostam de mulher e gostam uma da outra, vão se apaixonando lentamente. Aqui nós temos um slow burn que demora assim para elas se tocarem que elas estão apaixonadas, ainda mais, né, por se passar nessa época também. Então esse daqui, ele é um romance mais ingênuo, mais fofinho e recatado, digamos assim, diferente, né, do outro livro que eu falei para vocês, mas ele é um amorzinho, gente. Ele é um livro muito fofo, que dá aquele quentinho no coração, e a escrita da Rachel é muito boa. Esse livro, assim, é meio como se fosse um conto de fadas. Ele tem essa vibe de conto de fadas, então eu recomendo muito pra vocês. Foi outro que eu gostei muito dessa lista. Eu não sei se eu faço um ranking pra vocês, mas vocês conseguiram ver mais ou menos quais os que eu mais gostei, quais os que eu não gostei. Eu acho e digo pra vocês que o meu favorito foi o Lembre-se de Nós, dessa lista. Eu acho que ele fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que fica O Lis Flores é uma Farsa. E em terceiro lugar, fica As 6 Vezes que a Gente Quase Ficou e Uma que Rolou, uma coisa assim o título do livro. Eu acho que esse é o meu top 3 de todos esses livros que eu li. Mas daí, como eu falei pra vocês, final do ano, começo do ano, eu faço o meu ranking com todos os livros que eu li ao longo do ano pra vocês certinho. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você ficou interessado em ler algum desses livros ou vai ler todos, porque nós, sáficas, estamos sendo muito bem servidas, né? Tá saindo cada lançamento legal, que eu tô muito feliz de ter esses livros, esses romances assim pra ler. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com o meu link acabam me ajudando bastante. Eu vou deixar aqui do lado, então, o ranking, né, que eu falei pra vocês, que eu fiz do ano passado, pra vocês assistirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!